Olá, prezados alunos, olá, prezadas alunas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ. Eu sou Luiz Cláudio Palermo, estamos aqui de volta para dar continuidade à aula 4. Então, como eu coloquei anteriormente, a nossa aula 4 foi dividida em duas partes, em dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, que vocês devem ter visto anteriormente, e este vídeo agora, que finaliza não só a aula 4, mas também o módulo 3. Então, estamos aqui na sala 9 do curso de Geografia, a sala que agrega os cursos a disciplina de Geografia, de Ensino de História. Então vamos lá, estamos na aula 4, relembrando aqui rapidamente, é uma aula que visa trazer para vocês, para a gente, uma possibilidade de discussão, de aplicação do debate teórico sobre identidade, diferença, representação e relações de poder na nossa prática de ensino. Relembro, são sugestões analíticas, são reflexões que visam não dar conta de toda a complexidade desse debate, mas sim de trazer alguns apontamentos que mostram para vocês a proficuidade, a produtividade, a aplicabilidade de tais conceitos, o que torna o módulo 3, esse foi o grande objetivo, não só um módulo meramente teórico, mas um módulo em que as questões teóricas, os conceitos trazidos à baila para a gente discutir, para que eles possam ser aplicados, para que eles possam ter uma aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, esse é o convite que estamos fazendo nessa aula 4. É um incentivo para pensarmos sempre que a nossa prática nunca deve estar desvinculada das reflexões teóricas. Então, nós finalizamos a parte 1, em que abordamos questões mais ligadas à sociedade, problematizamos questões ligadas à sociedade como um todo, como pertinentes e importantes para refletirmos e problematizarmos o lugar da escola no mundo, o lugar do docente no mundo, como um produtor de conhecimento, como um intelectual, como uma pessoa que deve estar sempre em conexão com o seu mundo, com os valores do seu mundo, com os problemas do seu mundo, preocupada com os problemas do seu mundo. Então, a tese que estamos desenvolvendo aqui, o argumento que estamos desenvolvendo aqui é que os docentes, nós docentes, devemos sempre estar preocupados com essas questões sociais, pois elas potencializam a nossa prática e dinamizam também a nossa didática, aumentam inclusive a nossa relação empática com nossos alunos, com o público-alvo de nosso trabalho como um todo, a comunidade escolar em que atuamos. Então, na parte 2, nós vamos abordar, problematizar mais a questão do conteúdo, o tema do conteúdo. Como que vamos fazer isso? Na parte 1, usamos um teórico, que é o Paulo Freire, nosso grande teórico, professor e intelectual, premiadíssimo Paulo Freire. Na parte 2, nós vamos nos servir da arte. Nós vamos usar um poema de Bertolt Brecht. O título do poema é Perguntas de um Operário Letrado. Olha como esta segunda parte se conecta claramente com a primeira, tá? Então, uma vez que o professor ou a professora está conectada com o seu mundo, então ele está aberto e aberta a receber o saber e as problematizações e questões trazidas por seu público-alvo, Então, vejamos aqui agora uma questão da sociedade, de uma pessoa que vive na sociedade e que o Bertolt Brecht trouxe para nos trazer algumas problematizações. Então, vamos ouvir atentamente as perguntas de um operário letrado, conforme bela metáfora e posicionamento de Bertolt Brecht. Vejamos os versos desse poema. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas vezes a reconstruiu? Em que casas da Lima, no Peru, dourada moravam seus obreiros?
No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares, ou seja, os imperadores? A tão cantada Bizâncio só tinha palácio para seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogado gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe da Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Pessoal, quase desnecessário apontar a relação clara e patente com o vídeo que assistimos da Chimamanda Adichie sobre o perigo da história única. Vimos nos versos poéticos e críticos de Bertolt Brecht a voz de um operário letrado e muito crítico que nos pergunta, que nos vai fazendo questionamento sobre, que nos remetem a precisamente outras histórias, outros pontos de partida, como diria Chimamanda Adichie, e não outras versões da mesma história. Sim, outras histórias, porque mudando a pergunta, mudando o ponto de partida, a gente alcança outros conhecimentos. Continuemos aqui no nosso slide. Vejamos as palavras de Tomás Tadeu da Silva sobre o tema em voga. Estou retomando um trecho citado anteriormente, tá, gente? A questão da identidade e da diferença do outro é um problema social, ao mesmo tempo que é um problema pedagógico e curricular. É um problema pedagógico e curricular não apenas porque as crianças e os jovens em uma sociedade atravessada pela diferença forçosamente interagem com o outro no próprio espaço da escola, mas também porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular. Vejam o que está sublinhado. Olha a relação disso com o poema. Vejam o que o Tomás Tadeu da Silva fala. Também porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular. Bom, nós estamos tratando aqui não do currículo, é evidente, sabemos que o currículo é uma construção ampla, que tem uma relação extremamente ampla com a questão pedagógica, mas eu estou pensando aqui numa das vertentes do currículo, que é o próprio conteúdo que a gente trabalha. Estou me permitindo pensar no conteúdo junto com Tomás Tadeu da Silva para pensar a questão do outro e da diferença e retornar rapidamente. O jovem Alexandre conquistou as Índias solitariamente, gente? Retomamos aqui, mas também porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular. Deixo essa reflexão para que vocês façam com muito carinho. E vamos continuar os nossos slides. 3 ideias propostas aqui por mim, a partir de Tomás Tadeu da Silva e do poema de Bertolt Brecht, além do que aprendemos nas aulas dos módulo 1 com a professora Avelena e módulo 2 com a professora Ilaina. Primeira, temos que estar atento às diferentes formas de abordagem do conteúdo no ensino. Tomás Tadeu da Silva nos indica uma ênfase na diferença ou na forma como ela é produzida, social e culturalmente. Tá? Ele indica uma ênfase na diferença, tá? Ou uma ênfase nas identidades, que não são as hegemônicas. Por exemplo, no ensino de história do Brasil, a ênfase pode recair, deve recair também no ensino, não só no ensino cujo ponto de partida é a Europa. Né? A gente pode começar, como diz Chimamanda Adichie e o próprio Bertolt Brecht, por questões que nos remetam a
outras histórias, né? O ponto de vista indígena, o ponto de vista africano. Então temos a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que nos incentivam e nos dão subsídios legais para uma ampliação de nossas possibilidades de trabalhos com nossos jovens, com nossos alunos. Opa, perdão, ficou faltando complementar. Este é um caminho que pode nos fazer escapar da história, da ideia de história única. Então, uma ênfase na diferença. Convido a vocês, docentes, pensarem, refletirem com carinho na prática de vocês a diferença, como aparece nos conteúdos didáticos que se apresentam para vocês. Então, é um incentivo para vocês ampliarem essas possibilidades. Segundo, nesse caminho, notem que nosso trabalho na nota 2 observem que nosso trabalho na nota 2 procurou incentivar a busca por manifestações que, abre aspas, está lá no trabalho da nota 2, permitam conhecer formas de apropriação da nacionalidade e da relação com a identidade nacional. Formas que são, abre aspas de novo, diferentes das narrativas hegemônicas sobre a história e geografia do Brasil, gente. Então voltemos aqui a Tomás Tadeu da Silva, ó. ênfase na diferença, sabe? Preocupação, por que não a questão do outro e da diferença? Para que não fiquemos nas narrativas, perdoem-me, nas narrativas hegemônicas sobre a história do Brasil. Precisamos problematizar essas narrativas hegemônicas sobre a história e a geografia do Brasil. Isso é importante para que vocês reflitam e carreguem com vocês em suas práticas docentes. Daí a importância, daí a relevância da articulação, teoria como modo de reflexão sobre o mundo e a prática como intervenção no mundo. Pensem nisso, a teoria é um modo de reflexão sobre o mundo e a nossa prática é a intervenção. Descolá-los é simplificar o nosso trabalho, associá-los é enriquecer o nosso trabalho. Terceiro e último ponto. Ao pensarmos com Tomás Tadeu da Silva sobre como a identidade e a diferença são produzidas, então estaremos refletindo sobre o poder. Isso abre caminhos para pensarmos que os conhecimentos produzidos na escola são primordiais para a valorização de identidades diversas, tá? E para refletirmos sobre o nosso mundo. Finalizando, pessoal, vou voltar a trechos do poema e um trecho que eu livremente tirei do texto da palestra da Chimamanda. Então, do poema é um texto ipsis literis, né? É um texto citado. No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? Então, não basta apenas a história da muralha, não basta que pensemos apenas o ponto de vista institucional, legal. Temos que pensar a história também por outras perspectivas, problematizá-las a partir de outras identidades, ou seja, da diferença. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? Essa foi uma pausa retórica para vocês pensarem. Bertold Brecht. E a partir da Chimamanda eu digo, pensar em outras histórias não é pensar em novas versões da mesma história. Não adianta ficar criando versões da mesma história, mas histórias diferentes mesmo, com pontos de partidas diferentes. Então, pensem, problematizem a partir da ideia de valorização da nossa reflexão sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o lugar da nossa escola no mundo. A gente vai ter e sobre o lugar da identidade das pessoas que vivem naquele lugar, a gente vai ter inúmeras possibilidades de pensar o conteúdo por outras perspectivas. Pessoal, não só o conteúdo, nossa prática, né? Pessoal, obrigado, agradeço a vocês a parceria, agradeço a vocês a atenção que deram ao curso, agradeço a todos que participaram e têm participado do chat, agradeço a todos que participaram do fórum, agradeço a todos também que com carinho e com atenção postaram suas dúvidas e suas críticas. Muito obrigado, espero que vocês tenham um bom final de semestre e boas férias para todos. Um grande abraço.